Boa noite. Nós estamos trabalhando agora a independência dos Estados Unidos, 8º ano, parte 2, capítulo 3, ok? Estamos juntos? Esse capítulo nós vamos falar do que aconteceu, nós vamos falar de marcas que ficaram na nação norte-americana após a sua independência. Quais são essas marcas? Então vamos lá. A primeira marca é o sentimento de unidade. Lembra que eram 13 nações unidas contra uma grande nação, que era a Inglaterra? Então, o norte-americano se uniu, daí o nome sugestivo, né? Estados Unidos. E no Brasil nós temos um sentimento contrário. Sempre algum estado no país, você vai ver uma palavra, um conceito chamado de descentralização, ou melhor ainda, né? Eles não querem mais estar na unidade. Eles querem formar um país separado, né? Um sentimento separatista, né? Por exemplo, São Paulo acha que ele sustenta todo mundo, então se tiver separar, ele se juntar com o Rio de Janeiro e Santa Catarina, Rio Grande do Sul e formar uma unidade. E esse pessoal nós vamos chamar de sentimento separatista, eles querem separar, eles não querem continuar, tá? Nos Estados Unidos é o contrário, eles fizeram o contrário, eles querem se unir. E os estados são super unidos, daí o nome forte que eles têm, um nome muito apropriado, né? Estados Unidos. Então, depois da luta de independência, surge o que então, Tiago? Tiago vai estar anotando tudo, Tiago. Esse sentimento de nacionalismo. Nacionalismo, então, é o sentimento do norte-americano de sempre defender o seu estado, estar pronto a lutar pelo seu estado, que não ocorre no nosso também, né? O nosso sempre foi formado em estados separatistas, visões antagônicas, então não tem esse sentimento do povo brasileiro de unidade, de luta pelo país, de patriotismo, né? Nós vamos estar aí no dia 7 de setembro, nos outros dias cívicos aí, parece que não está acontecendo nada. Se você um dia teve o privilégio de estar nos Estados Unidos no dia da independência, lá que eles comemoram o dia da independência, para tudo, festejam e assim continua conosco. Tá, esse sentimento então de unidade, de nacionalismo, vai marcar então a nação norte-americana. Então, depois que acontece esse sentimento, você vai sentir uma outra mudança característica nas colônias. Portugal colonizou grande parte da América, e aí você vai ter também a minha amiga Espanha. E patrocinados pela Igreja Católica, então, o que era estendido como nação, era estendido também como religião. Então, você vai ver um sentimento muito forte religioso no Brasil, em toda a América Latina, do catolicismo. Aqui nos Estados Unidos, ou aqui nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, os norte-americanos vão ser colonizados por uma religião diferente, né? Que é o protestantismo. E essa religião que está ligada ao puritanismo, esse povo vai então ser organizado, então, um sentimento de escolha divina por eles, né? Ou seja, eles acham que Deus escolheu, porque a nação prosperou rapidamente, então a nação escolhida, nós somos o povo escolhido, assim como o povo judeu se achava o povo escolhido lá no Velho Testamento, eles também têm esse sentimento, falam, ó, essa nação deu tudo certo, viu? Todo mundo foi colonizado de forma diferente, de forma religiosa, e nós então caminhamos no outro rumo, por quê? Porque havia um destino, e se o Tiago tiver aí, Tiago, é o destino manifesto. O que é o destino manifesto? É o sentimento de achar que Deus me escolheu como nação, para dominar as outras nações, ou seja, todo mundo que olha para os Estados Unidos quer ser os Estados Unidos, e esse sentimento então é um sentimento de nação escolhida, povo escolhido. É o mesmo sentimento que nós, se fosse fazer um link com a questão da educação cristã, deveríamos ter, dizer, ó, nós somos a nação tão abençoada, que a nossa prosperidade, que a nossa boa ação, que o nosso cristianismo forte, devia impactar as outras nações, e eles gostariam, e olhando para a gente, gostariam de ser parecidos ou igual à cultura religiosa nossa, mas isso não ocorre, né? Isso não ocorre. Mas voltando lá para os Estados Unidos, e as outras nações também, às vezes questionam essa questão, porque eles estão não só escolhidos, mas eles têm uma cultura quase imperialista. O que é isso? Eles se impõem como nação e não abrem mão. Dividiu a nação, então, professor, não, eles foram nascidos e criados nesse espírito de unidade. Mas houve um fato histórico no caminhar da história deles, de um povo unido, que se dividiu, que é a famosa Guerra de Secessão. Por quê? Parte norte
era uma parte da industrialização, queria mão de obra barata, queria que tivesse o famoso capitalismo, que é isso, mercado externo forte, vender produtos, fabricação, construção em massa, gente empregada, tá. Só que a parte sul não, queria escravos, queria uma mão de obra dominada, queria mão de obra dominada pelos grandes latifúndios, né? E isso era para servir o mercado interno, e aqui que é um negócio externo, que era o pessoal do norte. Isso vai levar a uma guerra civil, os dois vão se encontrar numa guerra. E esse conflito ideológico aí, você pode perguntar, perdurou esse tempo todo e deixou resultados difíceis no país? Sim, embora o Sul vai perder a guerra, né, e o Norte vai ser o vencedor, vai ter uma marca forte no país, que até hoje a gente tem, que é a questão da cultura de superioridade branco, o branco se achar superior ao negro. Então, nos Estados Unidos é muito forte esse conflito, né, que vamos chamar de conflito racial. Até hoje a gente vai ter isso. No final do capítulo vou te dar um dado, você vai assustar. Tem uma famosa curva dos sinos, né, onde um pesquisador vai afirmar o seguinte: o norte-americano branco tem melhor carro, tem melhor casa, tem melhor condição de vida. Então, se ele tem todos esses fatores econômicos e sociais, então, fatalmente, ele é melhor, o mais intelectual do que o negro. Esquecendo, então, teve um probleminha técnico. Qual que é esse probleminha técnico? Que vai impedir o avanço da cultura negra nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, que é a escravatura. Por que nós temos cotas para alunos da raça negra, parda? O que é isso? Justamente por esse conflito aqui, esse conflito de tempo, onde houve escravatura tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Nos Estados Unidos mais do que no Brasil ainda, período maior. Então, Estados Unidos também, professor, ele não se influenciou por ninguém, é uma nação que não olha para ninguém, não. A independência norte-americana tem um forte fator de influência da Revolução Francesa. Eles olharam para a Revolução Francesa e acharam bacana. Nossa, uma nação que prega a liberdade dos valores, que prega, então, o avanço cultural. Então, o norte-americano olhou para a nação francesa e disse: olha, eu quero parecer com essa nação. Vamos criar um modelo parecido com essa nação. Tá. Terminando essa reflexão, você pode pensar em símbolos fortes nos Estados Unidos. O primeiro símbolo forte é a própria bandeira norte-americana. O que é a bandeira norte-americana? Ela tem no seu traçado original, no símbolo primeiro do país, 13 listras. Cada listra simbolizava uma das nações que se formaram a única nação, ou uma das colônias, das 13 colônias que se fundiram numa só. Então, o simbolismo muito forte, o simbolismo da unidade. Toda vez que ele cantava o hino, toda vez que estendia a bandeira, eles entendiam que era um povo só, uma cultura só, uma nação só. Conceito de nação. Isso é muito forte, isso é impregnado sempre na mente deles. Tá. A segunda coisa, professor, além da bandeira, nós temos a Constituição. Então, tinha que formalizar tudo isso. Não temos que formalizar? Eles já falaram de tudo isso, mas como é que eles documentaram isso? O documento se chama, então, Constituição. E a base da Constituição norte-americana, né, que está ligada aos princípios do cristianismo, da Bíblia, ela serve para muitas outras nações também olhar e falar: não, eu gostei da Constituição norte-americana, vamos fazer um modelo. Inclusive a nossa aqui tem esse padrão, né, segue o padrão da Constituição norte-americana. Lembrando que o pessoal leva muito a sério o que está escrito, né? O nosso aqui tem sempre um jeito de não querer levar muito a sério o que está escrito. A nossa Constituição é top, precisa ser cumprida. E para terminar, a gente queria voltar àquele tema das minorias. Então, quando formou a nação norte-americana, todo mundo se deu bem? Não. Dois grupos não se deram bem. O primeiro grupo são os negros, ou seja, depois da liberdade do país, depois que assinaram então o documento de independência, proclamaram a sua independência, gastou mais de 100 anos para decretar a liberdade do homem negro, ou seja, era uma contradição. Um país que está pedindo liberdade, que baseou sua ideia na grande revolução francesa, que fala da igualdade humana, mas continuava tendo diferenças internas, ou seja, eu peço liberdade para um país, mas estou escravizando o meu irmão. Dado de hoje o negro norte-americano ganha 10 vezes menos, não é, do que o branco, hoje.
O preconceito racial ainda existe. Veio que eu te falei da curva dos sinos, onde o indivíduo acha fatores econômicos, carro, casa, moradia, salário, para dizer que o branco é superior. Tá, e para terminar, tem outra nação também, e isso parece com a gente, isso que parece muito com a gente, é que os nativos também foram exterminados, e assim como nós. Então termina aqui essa história, pensa nessas desigualdades, todos esses valores, e a gente continua a aula que vem, mostrando alguns exercícios, algumas questões sobre esse capítulo. Um grande abraço, estou com saudade de você, oitavo ano. Abraço.